Fala pessoal, muito boa tarde. Aproveitando o ensejo da questão, vamos falar aqui dos agentes públicos. Então, a primeira coisa que a gente faz quando estuda qualquer instituto jurídico é visualizar qual o conceito, né, desse instituto. Então, o conceito que a gente vai utilizar está lá no artigo 2º da Lei 8429 de 92. Reputa-se agente público para todos os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, com ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. O artigo anterior, que a Lei 8429 fala, são os entes e entidades. Tanto a administração direta quanto a administração pública indireta vão trazer esse conceito de agente público. A administração pública direta são os próprios entes federativos e seus órgãos, na sua estrutura, e a administração indireta são as autarquias, empresas públicas, fundações e sociedades de economia mista. Então é importante a gente guardar aqui que, nesse caso, a expressão agentes públicos possui uma conotação genérica, porque vai englobar as pessoas físicas que exercem a função do Estado, que pode ser sem remuneração ou remunerada, definitiva ou temporária, com ou sem vínculo formal com o Estado. Todos esses aspectos, desde que o indivíduo esteja exercendo uma função estatal, ele vai estar englobado ali nesse gênero de agente público. Perfeito? E quais são as espécies de agente público? A gente tem basicamente aqui duas espécies de agente público. A primeira são os agentes públicos de direito, e eles se subdividem em agentes políticos. São aqueles que pertencem à cúpula, do poder político, são aqueles que são eleitos. Então, é o acesso devido a uma eleição, a um mandato eletivo, e aqueles que são nomeados por esses que são eleitos. Então a gente tem exemplo aí os chefes do executivo, os ministros de Estado, os secretários. Então esses agentes políticos que fazem parte dessa categoria maior de agentes públicos tem como característica essa transitoriedade. Então são ocupações transitórias, diferente aqui dos servidores públicos, que também é uma subespécie dos agentes públicos. Os servidores públicos eles já têm uma característica inversa aos agentes políticos, que possuem um vínculo com a administração pública e exercem a sua função de forma remunerada e não eventual. E a gente vai ter três subdivisões dos servidores públicos. Nós temos os estatutários, os seletistas e temporários. O estatutário é aquele que tem um vínculo legal, entra através de concurso público, e o vínculo estatutário ele traz algumas garantias que o seletista, por exemplo, não traz. A diferença do estatutário para o seletista reside justamente nessa estabilidade, nessa garantia. Enquanto o empregado público, que é o nome do servidor público que tem aqui. Então, os agentes públicos eles se dividem em duas espécies. Uma espécie são os agentes públicos de direito, que vão incluir os agentes políticos, servidores públicos e particulares em colaboração. Agentes políticos é aquele que ocorre por meio de eleição, chefes do executivo ou pela nomeação dos agentes eleitos. São ministros, secretários de Estado, secretários municipais, estaduais. São vínculos transitórios, como todo mandato eletivo e cargos comissionados, ele tem esse vínculo aí de transitório. E esse agente político ele está num órgão independente, ele está ali ocupando um primeiro escalão da administração pública. Então são características que a gente tem que guardar. Outro agente público de direito é o servidor público.
né, que possui vínculos profissionais variados com o Estado e desempenham a função pública de forma remunerada e não eventual. O vínculo dele pode ser, né, o estatutário, que é vínculo legal, seletista, ou o temporário, que é aquele contratado apenas em situações especiais elencadas pela Constituição. Os particulares em colaboração são aqueles que exercem transitoriamente alguma função pública, é o exemplo dos jurados e dos mesários, inclusive é a resposta da nossa questão, onde lá tá, faz a seguinte afirmativa, né, que se os jurados e mesários são agentes públicos de fato, está errada essa afirmativa, eles são agentes públicos de direito, porque há uma designação da própria administração pública para que eles desempenhem uma determinada função. Então a gente chega aqui nos agentes públicos de fato, que são os agentes putativos, são os que desempenham atividade pública na presunção que há legitimidade, embora não tenha havido investidura dentro do procedimento legalmente exigido. Ou seja, o agente putativo é aquele que acredita que está exercendo a função de forma legítima. Então ele não se confunde lá com a usurpação de função, que é aquele que sabe que está desempenhando uma função que não lhe cabe e que sabe também que está usurpando uma função pública de um órgão que é competente. Então a gente tem que ter esse cuidado porque são institutos que não se confundem. Outra espécie de agente público de fato são os necessários. Agentes necessários são aqueles que praticam atos e executam atividades em situações excepcionais, como, por exemplo, as emergências, em colaboração com o poder público. Então são agentes públicos de fato necessários. Só você lembrar aquelas situações de calamidade, e o exemplo que a doutrina mais gosta de utilizar recentemente foi do Zeca Pagodinho auxiliando em alguma dessas calamidades que houve perto da área de Xerém, onde ele estava lá com o seu quadriciclo auxiliando. Naquele momento ali ele passa a ser um agente público de fato, né, que está auxiliando a administração pública numa situação de calamidade. Vamos aproveitar aqui e falar só um pouco aqui dos cargos públicos, né? Os cargos públicos eles podem ser vitalícios, efetivos e comissionados. Qual a característica do cargo vitalício? O cargo vitalício o acesso dele vai se dar por concurso público, né? Exceção que a gente tem a essa questão é o 5º Constitucional, onde são alçados desembargadores, a escolha também de ministros do STJ e do STF, que são cargos vitalícios, e o acesso não se deu por concurso público, mas a regra é que o acesso se dê via concurso público. E como é a perda do cargo vitalício? Ela apenas ocorre por decisão judicial, é a única forma de alguém que tem um cargo vitalício perder. Então a garantia é a vitaliciedade. Já os efetivos, o acesso vai se dar para o concurso público, só que a perda do cargo ela é mais abrangente. Você vai ter mais hipóteses de um funcionário que é estável perder o seu cargo. Vai ser por sentença judicial transitada julgada, um processo administrativo, insuficiência de desempenho ou excesso de gastos orçamentários com despesa de pessoal. São 4 hipóteses que pode ocorrer o desligamento desse funcionário efetivo. A garantia dele é a estabilidade. Já o cargo comissionado, o acesso é livre nomeação, é livre a exoneração, a perda do cargo é da mesma forma, ou seja, não existe garantia nenhuma que aquele que ali foi colocado para exercer uma função comissionada permaneça naquele cargo. Beleza, galera? Espero que curtam a explicação. Qualquer dúvida, só colocar lá no chat. Um grande abraço.